Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, eu li O Homem que Apareceu, conto de Clarice Lispector, que está no livro A Via Crucis do Corpo, de 1974. Hoje vou iniciar a leitura de um romance português que fez parte da segunda geração da escola literária Romantismo. Vou ler Amor de Perdição, de 1862, de Camilo Castelo Branco. O romantismo foi um movimento estético e cultural que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX. Deixa para trás valores clássicos e inaugura a modernidade nas artes. Essas obras reproduzem valores de uma recém-formada burguesia e não mais das elites absolutistas. Aconteceu na Europa, mas teve a sua contrapartida no Brasil. Na Alemanha, um dos principais autores do movimento romântico foi Goethe. Na Inglaterra, Lord Byron. Na França, Victor Hugo. Em Portugal, Almeida Garrett e Camilo Castelo Branco, de quem eu vou ler Amor de Perdição. E no Brasil, Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves e Álvares de Azevedo, de quem li Noite na Taverna aqui no Literatura Oral, no episódio 21. Se tu não escutou ainda, vai lá depois que ficou bem legal. O romantismo em língua portuguesa está relacionado a alguns fatos históricos, como a Revolução Francesa, de 1789, a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, em 1807, a chegada da família real ao Brasil em 1808 e a independência do Brasil em 1822. Em cada país, o romantismo teve particularidades, apesar de manter alguns valores comuns, como a valorização do indivíduo, nacionalismo, valorização dos sentimentos, visão idealizada da mulher, tom depressivo e evasão da realidade. Em quase todos os lugares onde vigorou esse período artístico, é possível identificar três fases, como aconteceu em Portugal e também aqui no Brasil. Em Portugal, alguns estudiosos dividem o movimento em duas fases somente. A primeira fase, ou primeira geração, é marcada por preocupações históricas e políticas. A segunda fase é a ultrarromântica, e é nessa que está situada a obra de Camilo Castelo Branco. A obra considerada o marco do romantismo em Portugal é Camões, de Almeida Garrett, lançada em 1825. Mas o movimento só se consolidou nesse país a partir de 1836, com a publicação de A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano. Nessa época, o país passava por uma profunda crise econômica, política e social. Situação que se agravou com a expansão napoleônica e depois com a independência do Brasil, em 1822. Inicia-se uma revolução liberal com o objetivo de modernizar Portugal. A turbulência política que agitou Portugal no início do século XIX culminou na Revolução do Porto, em 1820, uma vitória do liberalismo burguês. Então, se diz que o romantismo acontece tardiamente em Portugal, porque o país não apresentava condições que favorecessem a consolidação do movimento, como outros países europeus. Em 1826, as forças conservadoras se reergueram e só foram derrotadas pelos liberais 12 anos depois.
Aí então Portugal abriu-se para a Europa. Livre e fortalecida, a imprensa informava e divulgava opiniões, ampliando a capacidade crítica dos leitores. O romantismo português está associado ao processo de modernização do país. Nas décadas de 1840 e 1850, observa-se o pleno domínio do romantismo na literatura portuguesa. Temas como melancolia e morte eram frequentes, principalmente na poesia. Assim como aconteceu com a primeira geração romântica do Brasil, em Portugal os escritores buscam resgatar o passado português. No Brasil aconteceu uma idealização dos índios, e em Portugal buscavam encontrar figuras históricas que pudessem representar o caráter de um povo que começava a recuperar a sua soberania. Na prosa, Camilo Castelo Branco se destaca com narrativas urbanas. As características do romantismo português são muito similares às do romantismo brasileiro: byronismo, culto ao fantástico, egocentrismo, mal do século, medievalismo, religiosidade, libertação estilística, subjetivismo, sentimentalismo, idealização, nacionalismo ou patriotismo, culto à natureza e saudosismo. O byronismo é uma referência ao estilo de vida boêmio do poeta inglês Lord Byron e inclui narcisismo, egocentrismo, pessimismo, angústia. Lord Byron deve ter sido uma figura, hein? Quanto à característica de libertação estilística, vamos entender que o romantismo é uma oposição ao classicismo, no sentido de que opta por liberdade de criação, dispensa as regras dos clássicos e faz uso de uma linguagem mais próxima da coloquial. O subjetivismo é a valorização de opiniões e expressão de pensamento de acordo com as percepções individuais, em detrimento da objetividade. Uma característica semelhante ao subjetivismo é o sentimentalismo, pela qual há exaltação dos sentimentos, em detrimento do racionalismo e forte expressão de tristeza, melancolia e saudade. Por idealização, entendemos uma visão ideal das coisas, que não são vistas de forma verdadeira, mas idealizadas e perfeitas. Entra nessa característica a forma como os escritores românticos descrevem as mulheres. Aliás, os escritores eram predominantemente homens nesse movimento. O romantismo português termina por volta de 1925, com o surgimento do realismo, sendo que o romantismo havia sucedido o arcadismo. Camilo Castelo Branco foi o primeiro escritor português a viver e sobreviver exclusivamente de literatura. Isso porque, além de escrever alguns romances que caíram no gosto popular, Camilo tinha muita facilidade de escrever, o que facilitou que pudesse viver da literatura. Ele deixou mais de 100 livros escritos. A vida do autor tem tantas ou mais reviravoltas que os romances dele. Ele casa pela primeira vez aos 16 anos, com uma menina de 15. Depois de abandonar algumas esposas e sofrer uma decepção amorosa, ele vai para um seminário. Mas lá ele tem um caso com uma freira e é expulso do seminário. Depois disso, ele vai preso por adultério por se envolver com Ana Plácida, uma mulher casada. É um período histórico em que adultério dá cadeia em Portugal. Nesse tempo, na cadeia, é que ele escreve Amor de Perdição. Quando finalmente fica livre e pode viver o seu romance com Ana, Camilo sofre complicações em função da sífilis, que mais tarde vai deixar o escritor cego. Ufa, vidinha louca do Camilo! Camilo Castelo Branco, então, escreve sobre os exageros do amor, sendo que ele próprio viveu envolvido em casos amorosos complicados. Alcança grande popularidade com a obra Amor de Perdição, de 1862.
O título é bem sugestivo da segunda geração do romantismo, misturando amor extremo e desilusão, ultra-romantismo. E uma característica interessante é que esse livro ficou conhecido como o Romeu e Julieta lusitano, porque narra a história de dois jovens de famílias rivais que se apaixonam. Não estranhem que vai ter algumas expressões e formas de falar diferentes, porque além de ser um texto de 1862, é em português de Portugal. Umas palavras que eu não conhecia são essas aqui. Facécia, que é chacota, gracejo, pilhéria. Avoenga, que se refere ao patrimônio deixado após o falecimento, ou então avoenga são também os ascendentes, como os avós. Bacamarte é arma de fogo ou pessoa gorda e inepta. No mais, tem algumas diferenças na forma de organizar as frases e algumas expressões diferentes. Mas aí eu comento no final. Vamos à leitura? Amor de Perdição, Memórias de uma Família. Camilo Castelo Branco. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Antônio Maria de Fontes Pereira de Melo. Dedica o autor. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor. Há de pensar muita gente que Vossa Excelência não dá valor algum a este livro, que a minha gratidão lhe dedica, porque muita gente está persuadida que ministros do Estado não leem novelas. É um colega de Vossa Excelência discorrer no parlamento acerca de caminhos de ferro. Com tanto engenho o fazia, de tantas flores matizara aquela matéria, que me deleitou ouvi-lo. Na noite desse dia, encontrei o colega de Vossa Excelência a ler Fanny, aquela Fanny que sabia tanto de caminhos de ferro como eu. Que Vossa Excelência tem romances na sua biblioteca é convicção minha. Que lá tem alguns que não leu porque o tempo lhe falece e outros porque não merecem tempo, também o creio. Dê Vossa Excelência, no lote dos segundos, um lugar a este livro, e terá, sim, Vossa Excelência, significado que o recebe e aprecia, por levar em si o nome do mais agradecido e respeitador criado de Vossa Excelência. Na cadeia da Relação do Porto, aos 24 de setembro de 1861. Camilo Castelo Branco. Introdução. Folheando os livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da Relação do Porto, li no das entradas dos presos desde 1803 a 1805, à folha 232, o seguinte: Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Botelho e de Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco. Estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta, vestido com jaqueta de baetão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz este assento que assinei, Felipe Moreira Dias. À margem esquerda deste assento está escrito: Foi para a Índia em 17 de março de 1807. Não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. 18 anos, o arrebol dourado e escarlate da manhã da vida.
as louçanias do coração que ainda não sonha em frutos, e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos, o amor daquela idade, a passagem do seio da família, dos braços de mãe, dos beijos das irmãs, para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas e à mesma hora da vida. 18 anos. E degradado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal, nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. O leitor, de certo, se compungiria, e a leitora, se lhe dissessem em menos de uma linha a história daqueles 18 anos, choraria. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. E história, assim, poderá ouvi-la a olhos enxutos a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a que por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia. Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos. Chorava, chorava. Assim eu lhe soubesse dizer o doloroso sobressalto que me causaram aquelas linhas, de propósito procuradas e lidas com amargura e respeito. E ao mesmo tempo, ódio. Ódio, sim. Há tempo verão se é perdoável o ódio, ou se antes me não fora melhor abrir mão desde já de uma história que me pode acarear enojos dos frios julgadores do coração, e das sentenças que eu aqui lavrar contra a falsa virtude de homens, feito bárbaros em nome da sua honra. Capítulo 1. Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real, de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de fora de Cascais. E nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga, Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro Antônio de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva. Tem notável por sua hierarquia, como por um, naquele tempo, precioso livro acerca da arte de guerra. 10 anos de namorado, mal sucedido, consumira em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria I, minguavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se inculcar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não excediam a 30.000 cruzados em propriedades do Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo da inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de broa. Entenderam os acadêmicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digeria na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo, e a tocar flauta se sustentou 2 anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no desembargo do Paço iniciação banal dos que aspiravam à carreira da magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceite em Lisboa e mormente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco, na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira e libado da infamante nódoa, e até benquisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do primor de sua genealogia
sobre a dos Pintos Coelhos, do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. As artes, como que o bacharel flautista, vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e Pedro III não a sei eu. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e, porventura, com os trejeitos de que tirava o melhor do seu espírito. O certo é que Domingos Botelho frequentava o paço e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, do futuro e do ministro da Justiça, que, muito rogado, fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já está dito que ele se atreveu aos amores do paço, não poetando como Luís de Camões ou Bernardim Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a benquerença da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz Doutor Bexiga, que assim era na corte conhecido, para se não desconcertar a discórdia em que andam richados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura, que ainda aos 50 anos se podia prezar de o ser. E não tinha outro dote, senão dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes o que morrera frigido em caldeirão, de não sei que terra da mourisma, glória, na verdade, um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram caldeirões. A dama do paço não foi ditosa com o marido. Molestavam nas saudades da corte, das pompas das câmaras reais e dos amores de sua feição e malde, que molou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não empreceu que se reproduzissem em 2 filhos e 3 meninas. O mais velho era Manuel, o segundo Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda Ana, e a última tinha o nome de sua mãe e alguns traços de beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para a Vila Real, sua ambição suprema. À distância de 1 légua de Vila Real estava a nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos Correias de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librés dos criados as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstimo das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: Ó Menezes, aquilo que é, são os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nessa montanha? Tornou dama do paço. Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa. Ah, sim? Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do xiste, que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora, que apeava da liteira, e conduzi-la à de casa. Dona Rita, antes de ver a cara de seu sogro, contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na avoenga liteira de seu marido, perguntou com a mais refalsada seriedade se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou a sua nora que a sua liteira não tinha ainda 100 anos, que os machos não excediam a 30. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Denis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim: sabíamos que ela era dama da senhora Dona Maria I, porém, da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela a própria rainha.
Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assomou a senhora de Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apearam à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do paço relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: é uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na Bem-Posta e Queluz. Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorado das ratazanas, que aquela casa era um covil de feras, que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, teimara que no escudo se esquarteassem também as suas. Mas era tarde, porque já a obra tinha vindo do escultor, e o magistrado não podia com segunda despesa. Nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu brasão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até aos grandes da província, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não ousava fitá-la de rosto, quando ela o remirava com a luneta, em jeito de tanta altivez e zombaria, que não será estranha figura dizer que a luneta de Rita Preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava o ciúme, mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general Frígido no caldeirão sarraceno ria dos primos, que por amor dela eriçavam e empoavam as cabeleiras com desgracioso esmero, e cavaleavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não o cuidava assim, porém, o juiz de fora, o intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia a Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo disforme e a esposa linda, lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória, e esse, conquanto fosse de fábula, era-lhe avesso, e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricara para apanhar os deuses adúlteros, e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si, dizia ele, que, erguido o véu da perfídia, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria a ratoeira aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varara em terras o alferes, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido com muito superior inteligência, a que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou 6 anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lamego. Rita Preciosa deixou saudades em Vila Real e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. 2 contarei somente para não enfadar.
Acontecera um lavrador mandar-lhe o presente de uma vitela e mandar com ela a vaca, para se não desgarrar a filha. Domingos Botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava a filha dava a mãe. Outra vez deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O juiz de fora repartiu os pastéis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que receberia como escárnio um presente de doces que valiam 10 patacões, sendo que naturalmente os pastéis tinham vindo como ornato da bandeja. E assim é que ainda hoje em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com conteúdo e continente, diz a gente da terra, aquele é como o Dr. Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa reter-me miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com seus 5 filhos para Lisboa, se ele não saísse daquela intratável terra. Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo, orgulhosa de uma antiguidade que principia na aclamação de Almacave, desdenhou a filáusia da Dama do Paço e esmerilhou certas vergônteas podres do tronco dos Botelhos Correias de Mesquita, desprimorando-lhe as cãs com o fato de ele ter vivido 2 anos em Coimbra tocando flauta. Em 1801, achamos Domingos José Correia Botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuel, o mais velho de seus filhos, tem 22 anos e frequenta o 2º ano jurídico. Simão, que tem 15, estuda Humanidades em Coimbra. As meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu a seu pai queixando-se de não poder viver com seu irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas insultando os habitantes e provocando-os à luta com açoadas. O corregedor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera traz os montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança Manuel Botelho e justifica-se nobre dos 4 costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com os seus exames feitos e aprovados. O pai maravilhava-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações em seu mal viver com Manuel e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm aparências de 20, é forte de compleição. Belo homem com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso em gênio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malquerência de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirante Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente e a quem obedecia se ela lhe pedia, com meiguices de criança, que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias quando o corregedor teve um grave dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado, espancaram-no. Simão passava nesse ensejo e, armado de um fueiro que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros.
O povoléu intacto fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor. Os feridos, porém, incorporaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao meirinho-geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corregedor, quando soube o expediente de sua mulher, fingiu-se zangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada, o magistrado desenrugou a severidade postiça da testa e confessou tacitamente que era brutal e estúpido juiz. Capítulo 2. Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera 30 aguadeiros, o som cavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele ensanguentado, a bordoada que abrangia 3 a um tempo, a que afocinhava 2, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros afinal. Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi nalgum drama em que o veterano de 100 batalhas relembra os louros de cada uma e esmorece, afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar, os ouvintes. O acadêmico, porém, com os seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros de tragédia. As recordações esporeavam-no a façanhas novas, e naquele tempo a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer revoar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo, mas os livros dos enciclopedistas, as fontes onde a geração seguinte bebera a peçonha que saiu no sangue de 93, não eram de todo ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses dever é que deviam pertencer à geração nova. Além de que, o rancor à Inglaterra lavrara nas entranhas das classes manufatureiras e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado, desde o princípio do século anterior, com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estava no ânimo de muitos e bons portugueses que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos. Os sectários da academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra Antônio de Araújo de Azevedo, depois conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo, Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde de Balsemão, negociara ignominiosa paz em Badajoz, com decência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indenização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro, e para outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta academia, era voto de grande monta Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de suada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los na sua presença era afrontarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia
que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das suas 1000 cabeças sob a dava do Hércules popular. Estes discursos, a remedo de alguma clandestina objurgatória de Sanjus, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos, que para se salvarem pela infâmia, o delataram ao bispo conde e ao reitor da universidade. Um dia proclamava o demagogo acadêmico na praça de Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da corte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado, entre a escolta dos arqueiros, foi levado ao cárcere acadêmico, donde saiu 6 meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até o repontar da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transfiguração, e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses, consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia a absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos é uma brincadeira, é a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que a está de fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivo de litígios, em que o Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. E pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, senhora sua, lhe dar com o coração o seu grande patrimônio. Espanta a discrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são o patrimônio.
Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer, esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito e de tal modo transfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir, enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa, e vir a ocultar a Viseu falar com ela. Ajuizadamente discorrera ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Descera o acadêmico ao pátio, depois de abraçar a mãe e irmãs e beijar a mão do pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de lhe asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia o pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga, estendendo-lhe a mão aberta, como quem pede esmola, e na palma da mão um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço, e a poucos passos distante de sua casa, leu estas linhas. Abre aspas. Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu, e achar-me-ás no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome hás de responder a tua pobre Teresa. Fecha aspas. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma o viam. Das antigas relações, restavam-lhe apenas as dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para bem e o visitaram no cárcere de 6 meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão as cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A este tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na universidade as matemáticas. Animou a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele. Achou quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro gênero. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um acadêmico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante. Deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. Em outro relanço dessa narrativa darei conta do remate deste episódio. No mês de fevereiro de 1803, recebeu Simão Botelho uma carta de Teresa. No seguinte capítulo se diz minuciosamente a peripécia que forçara a filha de Tadeu de Albuquerque a escrever aquela carta de pungentíssima surpresa para o acadêmico, convertido aos deveres, à honra, à sociedade e a Deus pelo amor.
Amor de Perdição inicia com uma dedicatória do autor, Camilo Castelo Branco, a Antônio Maria Pereira de Melo, que é o ministro de Estado, conforme ele explica. Ele comenta que algumas pessoas acham que ministros não leem romances, mas que um colega desse ministro, que outro dia fez uma fala sobre estradas de ferro, foi visto lendo Fanny, e aqui o autor deve estar se referindo ao romance do francês Ernest Feydeau, de 1858, já que Amor de Perdição foi publicado em 1862. Camilo escreve essa dedicatória da cadeia da Relação do Porto. É aquele tempo que Camilo passou na cadeia por adultério, por ter tido um caso com uma mulher casada, Ana Plácida. Anos antes desse caso, eles namoraram e ela estava prometida a um rico comerciante brasileiro. Por essa desilusão amorosa é que o autor tinha pensado em seguir carreira de padre, mas também não deu muito certo. Nessa cadeia, ele teve notícia de um tio dele, chamado Simão, que também ficou preso ali. Então, a voz do narrador de Amor de Perdição, que é Felipe Moreira Dias, um morador de Vila Real, se confunde com a voz autoral, porque na família de Camilo existia um Simão, que de fato foi preso. O subtítulo do livro é justamente Memórias de uma Família. Camilo Castelo Branco escreve Amor de Perdição inspirado na história desse tio, chamado Simão, mas não que seja uma narrativa biográfica. O romance tem como protagonista Simão Botelho, mas começa por como os pais dele se conheceram, Domingos Botelho e Rita Preciosa. Domingos era extremamente feio, sem muitos talentos a não ser tocar flauta. Não que tocar flauta seja um talento menor, mas no livro isso é apresentado de forma meio cômica. E aí ele vai tocar flauta na corte para Dona Maria I e se apaixona por uma de suas aias, a Rita Preciosa, que era linda. Rita é nome de uma tia que criou o escritor Camilo, porque ele fica órfão de pai e mãe muito cedo. E Camilo ouvia a história do tio Simão, que foi preso, contada pela tia Rita. Quer dizer, o romance traz nomes de familiares do autor. Detalhe, assim como Camilo, Simão também tinha sido preso por viver um amor proibido, só que aos 18 anos ele foi exilado para a Índia. A introdução do livro conta da busca que Camilo faz sobre a história de seu tio Simão nos registros da cadeia. Ele chora ao saber da tristeza que foi um menino na flor da idade ser exilado de Portugal para longe da família. Amor de Perdição foi primeiramente lançado como folhetim, quer dizer, aos pedaços. E aí entra a importância do narrador em falar com os leitores, em atiçar a curiosidade para que o leitor adquira o próximo encarte. Essa é uma característica desse narrador, que fala muitas vezes como se fosse o próprio autor, Camilo Castelo Branco. Vocês devem ter percebido na leitura de hoje, e vai ter outros exemplos, de cenas que parecem cômicas, como a chegada do casal Domingos e Rita à Vila Real, em que ela é bem irônica perguntando em que século parou aquela vila, e Domingos, que não acompanha o raciocínio da esposa, responde que tanto ali como em Lisboa o século é o mesmo. Domingos passou 10 anos tentando conquistar a Rita. Quando eles se casam, tem 5 filhos. Dona Maria, de quem Rita foi aia, é a mãe de Dom João VI, que vem para o Brasil quando Portugal é invadido por tropas de Napoleão Bonaparte. Dona Maria vem com a família real fundar o Banco do Brasil e trazer uns piolhos, entre outras cositas. Vimos na leitura de hoje que a família está morando em Viseu e os 2 filhos homens estudando em Coimbra, o mais velho, Manuel, e Simão. Manuel, que é todo certinho, vem para casa pedir que mandem ele para outro lugar, que ele não suporta mais morar com o irmão, que fica puxando briga com todo mundo. Então, Manuel é enviado para Bragança para ser cadete, e Simão retorna de Coimbra com notas boas e aprovado em todos os exames para a surpresa de todos. Enquanto ainda está em Viseu, ele se envolve numa briga grande.
Um funcionário do pai leva os cavalos até o chafariz para beber água e, sem querer, derrubam os vasos. Os donos dos vasos batem no funcionário e Simão interfere para defender. Só que ele é muito explosivo, muito violento, e contra ele ninguém se mete porque é filho de juiz. Domingos, nessa altura da vida, era magistrado. Então, Simão acaba machucando umas pessoas, que o denunciam e pedem que Domingos, na qualidade de juiz, faça alguma coisa. Ele até fala em prender o filho, mas nisso Rita já havia mandado dinheiro para o filhote fugir para Coimbra até que os ânimos se acalmassem. O narrador nos apresenta dessa forma o protagonista Simão Botelho, um cara briguento, mas que no fim estava brigando para defender um injustiçado, que era o funcionário da família. Só que, no fim da confusão, o próprio Simão termina de quebrar os vasos que tinham ficado inteiros. Mais uma informação que tivemos de Simão é que ele não tá nem aí para sobrenome e faz amizade com o populacho de Vila Real, para desespero da mãe, que é uma snob. De volta a Coimbra, Simão Botelho está se achando o valente e pregando ideias de liberdade que ouviu da Revolução Francesa. Dizia que Portugal tinha que viver uma revolução de sangue, e essa era a opinião de outros jovens, rancorosos com os tratados injustos da Inglaterra em relação a Portugal, e que preferiam se aliançar com a França. Simão é delatado por alguns colegas por fazer esses discursos de cunho regicida e vai preso por 6 meses no cárcere acadêmico. Como tinha perdido o ano letivo quando saiu da cadeia, Simão volta para Viseu. E lá ele se apaixona por Teresa Albuquerque, sua vizinha, com quem ele conversava da janela do quarto. Aqui uma construção narrativa bem típica do romantismo, do ultrarromantismo, da segunda geração do romantismo português. Porque Simão e Teresa nunca tinham se visto e se apaixonam só de conversar pela janela. Ninguém fica sabendo dessas conversas, mas o protagonista muda completamente em função desse amor. Com 3 meses de conversas com Teresa, ele se torna quieto, responsável, caseiro, e ninguém entende o motivo de tamanha mudança. Logo que ele retornou, Domingos nem deixava ele conviver com a família. Foi preciso a intervenção de Rita para deixar que sentasse à mesa para as refeições. E com o tempo, a família observa a total mudança de comportamento do Simão. Ele entende que para ficar com Teresa vai precisar se formar na faculdade para poder sustentar a esposa. No dia em que estão se despedindo da janela, porque ele vai voltar para a faculdade, o pai de Teresa percebe a conversa e puxa a moça. Aí entra o enredo rocambolesco de Romeu e Julieta. As 2 famílias são inimigas, por conta de um litígio em que Domingos Botelho deu sentença contra a família Albuquerque. Além disso, no episódio dos vasos quebrados, Simão bateu em 2 empregados da casa dos Albuquerque. De volta à Universidade de Coimbra, Simão é um aluno exemplar e não contava a ninguém do amor por Teresa. Aí então acontece uma reviravolta com a personagem Manuel, o irmão mais velho do Simão. Ele volta a morar em Coimbra para estudar matemática e ele, que era todo certinho, se envolve com uma mulher casada e foge com ela para a Espanha. O que será que vai acontecer com esses irmãos que no fim nem são tão diferentes assim? E com Teresa, que estava prometida pelo pai de ser mandada para um convento? Isso a gente confere no próximo episódio. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Fiquem bem, um abraço e até lá!